C. Neurotransmissores. Nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é hora de compreender, mais para temer menos. Marie Curie. Neurotransmissores são substâncias químicas fabricadas pelos neurônios para inibir ou estimular outras células nervosas. Acredita-se hoje que existam 100 bilhões de neurônios no ser humano. Estas substâncias provocam emoções, sentimentos e comportamentos. Podemos criar a emoção que quisermos em nós ou nos outros, estimulando a criação de certos neurotransmissores. As possibilidades são infinitas quando se conhece a química das emoções. O potencial de produção de neurotransmissores é variável e por isso os estímulos são extremamente importantes. A produção de neurotransmissores por uma pessoa está relacionada com o arquétipo que ela está vivenciando. Mudando-se o arquétipo, alteram-se imediatamente os neurotransmissores. Tipo, quantidade produzida ou assimilação. Como o cérebro produz os neurotransmissores a uma determinada velocidade, o tempo de exposição ao estímulo é de suma importância. Os estímulos como, por exemplo, imagens associativas ou neuroassociações provocam a reação do circuito de recompensa do cérebro, fazendo com que a cada vez que seja estimulado, haja um reforço do circuito e assim por diante. Por isto o consumidor precisa ver um anúncio pelo menos 6 vezes. Como o Dr. Eric J. Nestler demonstrou, a exposição repetida a um estímulo provoca uma alteração na arquitetura e química cerebral. O importante é entender que o que sentimos depende de qual neurotransmissor está sendo produzido em que quantidade e momento. Quando entendemos bioquimicamente o comportamento humano, podemos regulá-lo. Determinados arquétipos induzem a produção de certos neurotransmissores, e eles, por sua vez, induzem sentimentos e comportamentos correspondentes. Essa é a explicação de como os arquétipos controlam nossos sentimentos e comportamentos. Na realidade, a coisa é mais complexa que isso, mas para efeito de entendimento prático é suficiente. Essa é uma explicação bioquímica do processo. Existem outras formas de explicar a ação dos arquétipos. Mas como as pessoas querem provas científicas, podem obter estas provas analisando a produção de neurotransmissores. Por isto o marketing funciona, por isto ele vende, por isto os filmes dão lucros fabulosos, as músicas idem, os eleitores votam e é possível controlar completamente o comportamento humano. Existem vários neurotransmissores, mas os mais importantes são dopamina, gera prazer, alegria, força, êxtase, euforia, poder, sexualidade, confiança, sentimento de poder enfrentar qualquer desafio, estimula o amor de pai e mãe, é estimulante para algumas partes e inibidor para outras, indispensável para a ação motora, força de vontade, alegria e bem-estar. Toda vez que a pessoa recebe um estímulo positivo, forte, agradável, etc., seu cérebro gera esta substância que dá a sensação de felicidade, de estar de bem com a vida, em fluxo com o universo e todos os sentimentos decorrentes disso. Níveis baixos de dopamina geram insegurança, inferioridade, etc. É um neurotransmissor extremamente potente. Sua falta é arrasadora para o estado geral de felicidade e força pessoal. Sua presença traz um sentido de controle total da situação, de poder enfrentar qualquer desafio, qualquer inimigo, qualquer problema. Este é o neurotransmissor básico do macho alfa ou da fêmea dominante. A edição de maio de 2004 da revista Harvard Business Review América Latina traz um artigo sobre os altos executivos, ressaltando que 70% deles é alfa. Portanto, um empresário ou executivo que queira ter sucesso precisa ter níveis adequados, contínuos de dopamina circulante. Serotonina é estimulante para uma parte do cérebro e inibidor para outras. Alivia a depressão, a ansiedade e ajuda no sono. Atua no controle da dor, humor e provoca sono. Estabilidade emocional. Extremamente importante quanto ao sentimento de felicidade. Suicidas apresentam baixo nível de serotonina. Controla a ansiedade, proporciona serenidade, calma e otimismo. Com serotonina você é feliz e está em paz com o mundo. Usando o arquétipo correto você terá mais serotonina, sendo, portanto, mais feliz. Desta forma podemos regular o estado emocional de qualquer população, regulando a exposição que ela tem a determinados arquétipos. A serotonina é um dos principais neurotransmissores, substâncias cujas ações contribuem para virtualmente todos os aspectos da cognição e do comportamento. Um dos efeitos da
Serotonina nos primatas consiste na inibição do comportamento agressivo. Endorfinas são extremamente importantes para o sentimento de felicidade, euforia, êxtase, relaxamento e bem-estar geral. Tem propriedades analgésicas, age como calmante, aliviando a dor. Está intimamente ligada à existência aos níveis de dopamina no organismo. Provoca um sentimento de prazer generalizado, aliviando, sobremaneira a depressão. Controla a resposta do organismo ao estresse, regulando a liberação de hormônios. A produção de endorfinas está relacionada com as coisas boas e positivas, diminuindo em relação a estímulos negativos. Se recebermos estímulos positivos, produziremos mais endorfina. Proporcionam conforto, sendo a mais potente das morfinas encefálicas. Fortalece a imunidade, reforça a memória, melhora o humor, aumenta a paciência, calma interior, diminui o estresse psicológico, adia o envelhecimento. Indispensável para o sistema imunológico. Daí a razão do porquê as pessoas depressivas ficarem doentes mais facilmente. Acetilcolina é estimulante, controla o funcionamento de inúmeros órgãos, movimentos, memória, concentração, atividade sexual e emoções. Controla a liberação do hormônio pela pituitária, envolvido na aprendizagem. Noradrenalina é estimulante, aumenta o nível de atenção, melhora a memória, alivia a depressão. Pelo explicado acima e pela extensa bibliografia sobre o tema, fica claro que nosso comportamento é regulado também pela presença ou não de determinados neurotransmissores. Desta forma, qualquer estímulo que provoque sua liberação ou retarde sua absorção terá um efeito extremamente significativo nas emoções, sentimentos e comportamentos humanos. Os arquétipos podem induzir tudo isto. Com a ressonância harmônica pode-se regularizar rapidamente os níveis destas substâncias no organismo.